Quando eu estava no ensino médio, eu costumava dizer a qualquer um que quisesse escutar que eu não gostava de Shakespeare. Eu tinha lido algumas obras do autor e tinha achado elas vazias. Acontece que as personagens eram muito rasas, faltava personalidade e consistência. O Shylock, por exemplo, o vilão de O Mercador de Veneza, não passava de uma representação preguiçosa do antissemitismo do autor. Ao menos era isso que eu achava naquela época. Mas os tempos mudam, felizmente, e as cabeças também. Eu tive a oportunidade de reler Shakespeare, e olha só, ele é genial. Faz um retrato muito sensível da sua época e lida com questões extremamente pertinentes, como a morte, família, o sagrado, enfim, várias outras. O que mudou nesse meio tempo foi que eu percebi que meus critérios para avaliar a qualidade de uma obra, a profundidade das personagens, a imprevisibilidade dessa história, a consistência da narrativa eram critérios válidos, mas não eram dogmas, não eram absolutos. E eu acabei concluindo disso que existem sim critérios objetivos, sob os quais podemos ler as obras que consumimos, mas a validade desses critérios não é absoluta. Um desses critérios, um dos mais comuns, é a arma de Chekhov. Anton Chekhov foi um dramaturgo russo que definiu que não há necessidade de se ter um elemento em cena que não vá ser usado. O elemento tem que ser útil. Ele diz: se no primeiro ato houver uma arma na parede e essa arma não for usada até o fim da peça, não existe motivo para essa arma estar na parede. O que o dramaturgo está valorizando aqui é que exista um tipo de economia na hora de se contar a história, que a narrativa vá direto ao ponto. Por mais que seja um conceito muito utilizado, ele não é sagrado. O Ernest Hemingway, em um texto chamado A Arte do Conto, vai tirar sarro desse conceito. Ele vai dizer: não é verdade que se uma arma está pendurada na parede no começo da história, que ela tenha que atirar até a página 14. Ele até brinca dizendo que vai que um imbecil com fetiche por armas pendurou ali, ou que um designer de interiores achou interessante, ou as duas coisas. Né? Vai que... Então, assim como na vida, esses elementos eles podem sim ser apresentados e descartados logo depois. Se quisermos colocar nossos critérios de qualidade à prova, a gente pode ir um pouquinho mais longe. Numa passagem da mitologia grega, Zeus ele vai engolir a sua esposa Metis, grávida. Ela tem a capacidade de se metamorfosear em várias criaturas e coisas diferentes, e ele a desafia a se transformar numa gota d'água. E assim que ela faz, ele engole ela. Ele estava com medo de que o filho que nascesse dela fosse destroná-lo, assim como ele fez com seu pai, e assim como seu pai fez com seu avô. Depois de um tempo, ele sente uma tremenda dor de cabeça. Depois de 9 meses, né? Ele sente uma tremenda dor de cabeça. E aí ele chama Hefesto, o deus da forja, pra ajudar ele. E Hefesto vai lá e abre um buraco na cabeça dele, dá uma machadada, e desse buraco sai Atena. Atena nasce desse buraco. Hera, a deusa do casamento, vê aquilo, se sente intimidada pelo fato de Zeus conseguir produzir vida sem a ajuda de uma mulher, e ela tenta fazer a mesma coisa. E acaba produzindo o deus mais feio, Hefesto, o deus da forja. Mas, peraí, Hefesto não foi o cara que abriu o crânio de Zeus, de onde saiu Atena? Como a partir desse momento ele faz com que Hera tenha receio de Atena ter nascido e assim produzindo Hefesto? Não faz sentido. Tem um furo aí, né? Um furo de roteiro. Um furo de roteiro na mitologia grega? Parem todas as máquinas, né? Parem tudo, queimem a filosofia moderna, acabem com tudo, pois os mitos gregos, meu Deus, deixaram de ser universais. Claro que não, né? A qualidade do mito ela não vai ser perdida por algo tão pequeno. Outro exemplo. Na Ilíada, uma das obras épicas mais importantes da história, existe um canto que é assim: pudera eu memorar quantia em nomes do que as plagas ilíacas vieram. Isso as filhas do Egífero compete. Vou, pois, enumerar as naus e os cabos.
E aí o eu lírico começa a enumerar mesmo os navios e as origens. E é interminável. Basicamente, né, o que ele tá dizendo aqui. E pudesse eu lembrar nome e quantidade aos que vieram à guerra. Isso é função das filhas do Egífero. Mas eu vou aqui enumerar as naus e os cabos. E ele começa a dar nome. Não sei quantos navios vieram de Atena. Não sei quantos navios vieram de Tebas. Não sei quantos navios... E é interminável, e são vários e vários versos disso. É um pedaço enorme do texto. Agora, o nosso amigo Chekhov iria descartar a Ilíada porque ela não cumpriu seu critério narrativo? Eu duvido muito. Os critérios para avaliar as obras de arte que tanto amamos podem ser muitos. Para a beleza, por exemplo, existe um campo de estudos, a estética. Né? Estudar o que é belo, estuda-se no campo filosófico da estética. Um dos estudiosos mais importantes desse campo, o Roger Scruton, vai dizer que existe sim um conjunto de ferramentas racionais para avaliação do que é belo. Existem valores universais que nos fazem perceber a beleza, do ponto de vista filosófico. Por mais que essa percepção mude. Mas e um filme? Um filme é bom quando é esteticamente bonito? Dependendo da história, eu diria que um filme pode ser horrível justamente por isso. Um filme de terror, por exemplo, ou até a versão mais recente de Carrie, a Estranha, que colocou a Chloe Grace Moretz no papel da personagem título. Ora, se é Carrie, a Estranha, por que colocaram a Chloe Grace Moretz, que não se passa por uma garota, entre aspas, estranha? Né? Isso daí é trair o espectador. Mas os critérios serem maleáveis não vai tornar esses critérios dispensáveis. Eles são importantes ferramentas analíticas. Eu costumo dizer que criticar é justificar sentimentos. E para que eu possa justificar os meus, eu uso de diversas ferramentas desse meu arsenal crítico. Eu vou avaliar a validade de cada uma dessas ferramentas de acordo com cada obra. O que cada obra pede que eu analise. Portanto, eu posso cobrar objetividade de um anime enfadonho, ou não cobrar de um que seja mais contemplativo. Eu posso achar maravilhosa a beleza estética dos cenários de Kotonoha no Niwa, do Makoto Shinkai, o Jardim das Palavras, e eu também posso achar, como eu acho, horrorosa essa mesma beleza estética quando eu analiso Kimi no Na wa, Your Name, seu nome. Aprender a ler um filme, um livro, uma animação é saber quais ferramentas usar e quando. Assim eu posso dizer que minhas análises são objetivas, sendo objetivamente subjetivas e válidas. Eu sou o Silver, ou Luna, e chame do que você preferir. E esse foi o primeiro episódio da segunda temporada do Retórico. Agradeço muito sua atenção. Se quiser conversar comigo, meu Twitter é @silvereckerman. Eckerman escrito com C-K e 2 N's no final. Nos siga também em @redepernóstico. E caso queira mandar um e-mail, mandem em retórico@pernóstico.com.br. Você pode nos apoiar no Padrim, padrim.com.br/pernóstico, ou fazer uma doação direta ao nosso Pix, pix@pernóstico.com.br. Beijos e até a próxima.